Bem-vindo ao PlanUp 360 Graus, o podcast do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas. Acompanhe-nos e descubra como a perspectiva, o planeamento, a monitorização e a avaliação podem contribuir para políticas públicas mais eficazes, transparentes e próximas das pessoas. Neste episódio de julho, conversamos com Pedro Mazeda Gil sobre o projeto Analisar e Melhorar a Produtividade em Portugal, um plano holístico de intervenção, e mais à frente com Ana Sofia Ferreira sobre a nota de análise à força de trabalho no SNS e do National Health Service. Por último, damos conta da publicação do relatório de avaliação intercalar da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030. O PlanUp está a desenvolver um projeto emblemático sobre produtividade, pensado para transformar diagnóstico em ação. A iniciativa Analisar e Melhorar a Produtividade em Portugal, um plano holístico de intervenção, coordenada pelo consultor sénior Pedro Mazeda Gil, começou a ser desenhada no início de 2025, em articulação com várias entidades públicas e com validação pelas respectivas tutelas. Este projeto iniciou-se no início de 2025, ainda na sua fase de conceptualização. É um projeto que começa dentro do PlanUp, articulação entre o diretor e eu próprio, num interesse que foi logo muito direcionado para as questões de produtividade, na altura em que o nosso diretor, assumiu funções, ainda uns meses antes, no ano anterior, 2024, e depois acabou por desaguar neste desejo de termos um projeto emblemático dedicado à produtividade. Vindo no histórico de outros projetos, nomeadamente o Quadro Estratégico para a Política Industrial, o projeto IPSA, feito em colaboração com o GPARI do Ministério das Finanças, o GE, agora Direção-Geral de Economia do Ministério da Economia, também o IAPMEI, também no Ministério da Economia, tomámos também diligências no mesmo sentido, de agregar estas três entidades ao esforço do PlanUp e, portanto, fazermos disto também, neste caso, um projeto a quatro. Nos meses seguintes, o que fizemos foi, além da conceptualização do projeto, aquilo que seriam as diferentes componentes do projeto, levá-lo também à validação pelas respectivas tutelas, e depois o projeto arranca a partir de setembro de 2025. A base do trabalho foi o reconhecimento de que Portugal continua a revelar fraco desempenho em matéria de produtividade, apesar de ser um problema diagnosticado há muito tempo. Este projeto teve como ponto de partida duas observações: o fraco desempenho relativamente aos indicadores de produtividade, medidos de diferentes formas que é possível fazer do ponto de vista da análise económica, macroeconómica ou micro, no caso português, nos últimos talvez 20 anos, e este é um aspecto importante, mas o outro aspecto também muito importante era a noção de que existe uma abundância muito significativa de diagnósticos relativamente aos determinantes da produtividade em Portugal, e em particular às causas ou aos elementos fortemente correlacionados com a baixa produtividade e o fraco desempenho dinâmico da produtividade em Portugal nos últimos 20 anos. Este projeto não pretendia ser mais um exercício diagnóstico, pretendia sim, partindo do acervo de diagnósticos que já existem na literatura, e deve dizer-se que tínhamos mais do que matéria de facto para podermos avançar. O objetivo é, por isso, sair da análise e chegar a propostas concretas com capacidade de aplicação prática. O objetivo do projeto é chegar a um número muito restrito de recomendações prioritárias de política pró-produtividade, partindo justamente daquele acervo de diagnóstico. O outro grande objetivo é chegarmos a um quadro de governance para as políticas pró-produtividade. Termos uma sugestão muito palpável de institucionalização daquilo que é o desenho, a implementação, monitorização, avaliação e o próprio quadro de aprendizagem associado às políticas pró-produtividade em Portugal. A parte das recomendações foi gerida sobretudo pelo PlanUp, ou eminentemente pelo PlanUp, em articulação naturalmente com os parceiros, GPARI, GE e APMEI, enquanto que a componente ligada ao quadro de governance foi trabalhada, ou está ainda a ser trabalhada, está na sua fase final, por uma equipa da OCDE. Esse trabalho foi construído com uma auscultação alargada a académicos, decisores políticos, empresários e outras entidades. O processo foi um processo de auscultação que levou à identificação destas medidas de prioridade. Ou seja, partindo do diagnóstico, o que nós fizemos foi realizar um número bastante elevado de grupos focais e de entrevistas, no contexto daquilo que nós designamos como Conselho Consultivo do projeto, onde se reuniram naturalmente académicos, mas também, muito importante, ex-decisores políticos, dirigentes de topo das agências públicas, empresários, de vários tipos de empresários, de vários tipos de empresas, vários ramos de atividade,
entidades coletivas diversas, e esta auscultação é que em diferentes etapas nos levou ao ponto em que estamos agora, perto de identificar já tal número muito restrito de medidas. A meta passa por chegar a cerca de 10 recomendações focadas e execuíveis. O objetivo é chegarmos a cerca de 10 recomendações, portanto um número de facto restrito para podermos ser focados, não porque se ache que 10 medidas de política para a produtividade vão ser a bala de prata para resolver o assunto, mas é porque nos parece ser necessário começar de forma focada, ainda que certamente depois, correndo as coisas bem, se deva passar para outras medidas para a produtividade do grande acervo de medidas que é possível considerar nesta matéria. Portanto, o relatório final vai conter justamente estas medidas, devidamente desenvolvidas do ponto de vista daquilo que será a nossa ideia para o seu quadro de implementação e operacionalização. A outra componente dos outputs será justamente um relatório da OCDE, que já existe em versão provisória, mas que ainda está a ser ultimado até chegar à sua versão final, com a dita proposta para um quadro de governance relativamente às políticas pró-produtividade. E, portanto, esperamos que depois do verão, enfim, seguramente depois de agosto, setembro ou outubro, possamos ter a fase de divulgação e depois, evidentemente, dependendo da decisão do Governo relativamente a em que grau se apropriar dos resultados do projeto, aquilo que nós esperamos que seja a fase de implementação. Agora, o desafio passa por transformar este trabalho em medidas concretas com resultados visíveis na economia e nas políticas públicas. O PlanUp comparou a força de trabalho do SNS com a do National Health Service em Inglaterra. O estudo cobre o período entre 2018 e 2024 e aponta diferenças claras, não só no número de profissionais, também na organização dos cuidados e na articulação com a área social. Os resultados encontram-se disponíveis na nota de análise A Força de Trabalho do SNS e do National Health Service, desenvolvida por Ana Sofia Ferreira. O NHS teve um nascimento muito puro, digamos assim, porque ele resulta do Plano Beveridge, que implementou o sistema de raiz como sendo um braço da política social, numa lógica redistributiva, no pós-guerra, etc. Logo aí o nascimento do SNS é muito diferente, porque o nosso Serviço Nacional de Saúde nasce em 78, 79, inspirado pelo NHS, mas logo desde o início coexistir com uma série de subsistemas ainda de lógica corporativa, não é? Do tempo prévio ao 25 de Abril. E, portanto, isso leva a que, por exemplo, até hoje tenha coexistido o SNS com subsistemas públicos como a ADSE, que no fundo é despesa pública, mas não é despesa pública redistributiva no sentido solidário, e outros subsistemas de origem profissional. Portanto, digamos que a pureza dos sistemas não é exatamente igual. A ex-consultora sénior do PlanUp, que foi responsável pelo projeto Políticas de Gestão e Planeamento Estratégicos dos Recursos Humanos da Saúde, sublinha que esta diferença tem efeitos práticos, desde logo na forma como os sistemas lidam com os doentes após a alta clínica. O Serviço Nacional de Saúde inglês, desde o início, investiu muito, quer na integração com o lado social, não é? Portanto, uma grande fatia dos social services estão integrados com o sistema de saúde e são geridos de forma coordenada a partir do sistema de saúde. No caso português isso não acontece. No caso português houve sempre aquela tradicional separação entre serviços de saúde e serviços de apoio social, e uma das consequências negativas disso é que ainda hoje nós temos, neste momento, cerca de 20% de internamentos desadequados nos hospitais, que são pessoas que deviam estar, na verdade, com apoio social fora dos hospitais, mas porque não há respostas nesse âmbito, a Segurança Social não se responsabiliza, não investiu, e elas acabam por penalizar fortemente o sistema de saúde, que fica muito mais entrancado. No plano dos recursos humanos, o estudo mostra também um desequilíbrio relevante. O NHS tem uma força de trabalho muito mais diversa. Em termos de força de trabalho, dos profissionais que estão alocados aos sistemas, portanto, nós temos, a nível orçamental, as análises que já fizemos aqui no PlanUp demonstraram que o orçamento per capita em termos reais do NHS é talvez o dobro do orçamento alocado ao SNS em Portugal. Claro que a Inglaterra é um país mais rico, mas ainda assim é uma diferença muito grande. E nas análises que fizemos comparativas dos recursos humanos também detectámos isso. Portanto, a força de trabalho dedicada à saúde, no caso inglês, é praticamente o dobro por habitante daquela que é dedicada no caso português. Isso tem reflexos muito grandes, quer na capacidade e na efetividade das prestações de saúde, mas também
na sua diversidade, não é? Portanto, no sistema inglês, os profissionais trabalham muito em equipas multidisciplinares. Não há propriamente mais médicos do que no caso português, mas há muito mais enfermeiros e há muito mais profissionais de outros grupos profissionais que em Portugal não são tão relevantes, como os fisioterapeutas, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica em geral, os técnicos superiores de saúde, as assistentes sociais, os psicólogos, toda uma panóplia de serviços de terapia ocupacional, etc., na área da saúde mental, que nós em Portugal não temos o SNS tão bem recheado desses profissionais. E, portanto, eu diria que a malha do SNS português é mais frágil, não é? Menos diversa e porventura menos eficaz, porque há estas questões estruturais e sistémicas que limitam um bocadinho o SNS português por comparação com o modelo inglês no qual ele se inspirou. Para a ex-coordenadora dos estudos do Planap nesta área, a comparação com o NHS mostra que o desafio não está só em contratar mais, está também em organizar melhor os recursos e os cuidados do SNS. O Planap publicou o relatório de avaliação intercalar da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030. A análise centrou-se no modelo de governança da estratégia e também na sua capacidade de garantir coordenação interministerial, articulação entre níveis de governo, participação estruturada e uso de evidência. Para este trabalho, o Planap combinou várias fontes de informação, análise documental, entrevistas a atores-chave, observação institucional e processos participativos com organismos da administração pública, sociedade civil, municípios e pessoas em situação de pobreza. O relatório apresenta conclusões temáticas e deixa recomendações para reforçar a coordenação, a governança multinível, a participação e a monitorização. As propostas aplicam-se à Estratégia Nacional contra a Pobreza, mas também a outras estratégias transversais de políticas públicas. O documento encontra-se disponível no site planap.gov.pt. Chega assim ao fim mais uma edição do Planap 360 Graus. É tudo por hoje. Novo encontro marcado no próximo episódio que será lançado durante o mês de agosto. Até lá então.